eu tô aqui pra falar do terceiro e mais novo episódio da série Cavaleiro da Lua no Disney Plus. Gente, eu vou deixar aqui no card a playlist com todos os vídeos até então, ela vai estar sempre sendo atualizada. Então não esquece de curtir esse vídeo e seguir o canal, porque eu sempre trago as novidades. E essa série, ela vem me surpreendendo cada vez mais. Eu gosto de como realmente as séries do Disney Plus são meio que cada um na sua casinha, mas no fim das contas tudo se conecta. Então, esse terceiro episódio já começa com uma cena que te dá um monte de informação. Eu gosto muito dessa cena. Ela pode ser até um pouco difícil de seguir, porque começa, né, com a Layla fazendo o passaporte falso. E isso, enquanto esse passaporte está sendo feito, claro que só o fato dela estar fazendo um passaporte falso já te diz que ela também está envolvida ali nas trambicagens do Mark. E enquanto isso, esse passaporte está sendo feito, ela tem uma conversa que revela muito da personagem. A Layla, ela continua sendo um mistério, porque assim, nas HQs, saindo um pouquinho da série indo pras HQs, nas HQs, muito provavelmente, a Layla é a personagem Marlene O'Reilly. A Marlene, ela é a esposa do Mark, com quem ele tem um filho. Ela é filha de um arqueólogo, então todo o arco, basicamente, da Layla acontece nas HQs com a Marlene. Provavelmente, eles só mudaram o nome da personagem mesmo. Como, por exemplo, lá no Gavião Arqueiro, na série, em que eles trouxeram a esposa dele um pouco diferente. Então, provavelmente é essa mesma vibe. E tá tudo bem, gente. Realmente não... Assim, eu já comentei que eu não li as HQs do Cavaleiro da Lua, então eu não posso falar assim com tanta propriedade. Mas, aparentemente, do que eu sei da história, não tem nenhum problema mudar o nome da personagem. E uma coisa muito importante, como eu falei, essa cena, ela pode ser um pouco demais, porque você tem muita informação. Então, por exemplo, o passaporte, ele sai com a data de emissão de 2021. Só pra lembrar um pouco da linha do tempo, o blip de Guerra Infinita é em 2018. Vingadores Ultimato se passa em 2023. E a gente já sabe que a série do Cavaleiro da Lua se passa após a série do Gavião Arqueiro, que é provavelmente Natal de 2024 ou 2025. Então, já temos aí uma data também, ou seja, se foi emitido em 2021, ela foi uma das pessoas que não foram pulverizadas, né? Então, já dá pra tirar umas informações. E enquanto esse passaporte está sendo feito, que realmente eu adorei essa cena, eu acho que todo o metodismo, todo o processo, e enquanto isso tá tendo conversa, realmente pra mim foi muito interessante. E a gente consegue tirar várias informações. Que a Layla, ela é do Egito, que existem algumas pessoas no Cairo que não vão gostar muito da presença dela, que o pai dela era arqueólogo, que ele foi assassinado, que existem algumas coisas que ela não sabe. Então, essas coisas encaixam muito na Marlene. Mas, assim, voltando, né, pra Layla, que, como eu falei, provavelmente é a Marlene, só que com um nome diferente. E ela vai até o Cairo. Ela vai atrás do Mark. E esse episódio, ele entra muito na mitologia egípcia. Ele realmente embarca. Eu acho que é aqui que você realmente sente que está se passando ali, envolvendo. Eu acho que até então é, sem dúvida, a produção da Marvel que mais inclui mitologia. Porque Thor, querendo ou não, a gente não vê muita coisa da mitologia nórdica. Aqui eu sinto que eles realmente estão fazendo mais jus à parte mitológica da coisa. Nesse episódio, a gente vê mais do Mark. Lembrando que no episódio anterior, o Steve ficou preso. Ele tá preso ali dentro do corpo. E o Mark tá sob o controle, né? Ele tá sob o controle daquele corpo. E a gente vê o Mark em ação sem a roupa, sem o traje. Eu achei maravilhoso. O cara é bom de porrada. Ele não precisa do traje. Realmente, ele sabe se virar. Porém,
conseguimos perceber que existe ainda uma outra identidade. Sim, senhoras e senhores, é praticamente um Shyamalan verso. O negócio tem outra personalidade. Vamos fazer um pulo só um pouquinho para as HQs mais uma vez, tá? O Cavaleiro da Noite, ele tem sim alguns alter egos, algumas personalidades que ele usa, né? E as principais são 3. O Mark Spector, o Steve Grant e um taxista, o Jake Lockley. E o Jake, ele é conhecido por ser uma das personalidades mais violentas. Tanto que quando o Mark perde o controle e ele acorda e ele vê o banho de sangue que ele gerou, ele pergunta pro Steve, Steve, o que você fez? E daí o Steve fala, não fui eu, meu filho. Então quem que foi? Provavelmente, sim, vemos também a terceira personalidade. Eu tô gostando muito de como a série tá trazendo essa questão, porque realmente é um ponto que poderia ser descartado, mas eu tô gostando que eles estão abordando isso muito bem. E provavelmente nos próximos episódios veremos ainda mais. Por quê? Já vou falar do que acontece no final do episódio, mas no decorrer ali, enquanto ele tá tentando achar a tumba de Ammit para a ressurreição, o Khonshu fica muito claro que ele é assim, o cagão dos deuses. Ele morre de medo dos outros deuses. Tá, sabemos que ele é um deus um pouco menor, então realmente ele tem menos poder, mas ele já tá numa situação ali de completamente fora da zona de conforto, porque ele tá tentando mostrar para os deuses que algo tá acontecendo, e os deuses não estão nem aí pra ele, não acreditam nele, né? E ele consegue, ele chama uma atenção muito boa e consegue fazer uma assembleia ali com os deuses principais, né? Alguns dos deuses principais. Lembrando que a mitologia egípcia, ela é muito vasta. Então aqui a gente está trabalhando com um pequeno, ele faz com a Eníade, que é mostrada, citada lá no primeiro episódio. Então, vemos que os deuses, eles estão escondidos, eles, como que eles existissem sim na nossa realidade. Lembrando que, tá, o multiverso tá aí, mas a gente ainda tá com Terra 616, tá? Aqui. Então, os deuses egípcios, eles existem, mas eles escolheram ficar, ó, deixa a humanidade pra lá, vou ficar aqui vivendo meus BO, de boinha, numa arte, ou não, né? E não tô nem aí pros humanos. Mas eles têm alguns avatares, da mesma forma que o Khonshu tem, o Osíris tem, e por aí vai. Então ele consegue uma assembleia. Porém, o tiro sai pela culatra. Por quê? Porque o Khonshu, ele não é muito bem visto e o Mark não consegue. Eu acho que talvez naquela situação ele devesse ter dado lugar pro Steve. Eu acho que o Steve talvez tivesse saído melhor. Mas, independente, o foco principal ali é o seguinte. O Arthur, ele aparece, né? Porque o Khonshu diz, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. E ele tá tentando ressuscitar assim, assim, assim. E daí ele chama o humano. Chama aí o acusado. Beleza, tudo bem. Mas aí o cara vai, ele é muito bom de fala, ele é muito bom de lábia. E ele quebra os deuses, assim, ele deixa o Khonshu no lixeiro. Que é um ponto assim, gente, como que um humano tem tanto poder? Ah, ele era avatar do Khonshu. Tá, tudo bem, mas ele é só um avatar. Como que um humano, por mais que o Khonshu ele seja um deus que ele tá subjugado, que ele já fez um monte de bosta, digamos assim, ele ainda assim é um deus. E a palavra dele não vale nada comparada à de um humano. E no final do episódio fica claro que o Arthur, ele tem o Osíris na mão. Ele manipula o deus da morte. Nada menos do que isso. Osíris é um deus muito importante. E aí, o Khonshu, ele é tipo, ó, mano, tu não faz mais nada, tá? Porque a gente não acredita mais em você, você já tá saindo dos limites. Por quê? Tinham chegado ao consenso de que eles nem iam mais usar os avatares, tá? Só que o Khonshu não, ele mantém a armadura, ele mantém os poderes pro Mark, que é uma coisa que os outros deuses já não fazem mais. E ele já fala, ó,
teu último aviso. Tu não faz mais nada. Só que aí, no final das contas, a gente vê que ele termina fazendo. Por quê? Eles estão atrás da tumba, tá? Honestamente, eu acho que eles vão pro caminho mais difícil. Era só tentar rastrear o Arthur. Eu acho que era mais fácil, mas tudo bem, né? A gente entende que tem que ter uma tramazinha. A Layla, ela puxa ali as cordinhas dela e ela entra em contato com esse cara, que é o Anton, que é um colecionador de arte roubada. E vamos lá, muita coisa importante aqui nessa parte. Primeiro, Madripoor é citada, boom, já conecta diretamente com a série do Falcão e o Soldado Invernal. Madripoor, ela aparece muito no arco dos X-Men nas HQs, mas aqui no MCU a gente viu pela primeira vez em Falcão e o Soldado Invernal, quando eles vão lá atrás do Power Broker, que eles se encontram com a Sharon, ou seja, se a gente fala, é citado na série, tá? No caso, no Cavaleiro da Lua, que a Layla esteve em Madripoor com o Anton, e que depois eles provavelmente tinham muito o que conversar depois do que aconteceu em Madripoor. Se o Anton, ele é um colecionador de arte ou ladrão de arte de antiguidade, chame do que quiser, não é possível que não tenha nenhuma conexão com a Sharon, já que era isso que ela fazia. Então a gente pode supor que ela conhece a Sharon. Então já amarra aí essas duas séries. E aí, o Anton, ele aparece nesse episódio. E um adendo muito importante. O ator, inclusive esse episódio foi dedicado a esse ator, ele faleceu depois de um acidente de esqui. Por quê? Provavelmente o personagem ia aparecer mais, gente. Ele é o Homem da Meia-Noite. Nas HQs, querendo ou não, é um antagonista pro Cavaleiro da Lua. E existe até meio que um easter eggzinho pra ele no próprio episódio. Tem uma parte que o Concho, ele aparece pro Mark e ele tá em cima de um relógio que tá marcando exatamente meia-noite. Então eu acho que esse personagem ia ter sim mais espaço, talvez fosse aparecer mais pra frente como antagonista. Mas como o ator morreu, talvez não. Mas, voltando pro arco, o Anton, ele tem a posse de um sarcófago que guarda a informação que vai levar pra tumba. Tá, tudo bem. E aí, chega lá, eles vão tentar decifrar, obviamente o Mark não consegue, porque essa é a amarra do Steve, eles roubam, tem cena de ação. Esse episódio tem cenas de luta muito boas. A Marvel realmente não tá deixando a desejar na parte de luta. Principalmente o Mark também lá no início, quando ele tá sem o traje, tem uma cena de parkour lá pelo Cairo, que também ficaram muito boas. Mas tem um ponto do episódio que eu preciso falar aqui, que sem dúvida é o ponto mais alto. O Oscar Isaac realmente merece um Oscar. Ele consegue, e não tem como não falar de Fragmentado, tá? É impossível não falar do James McAvoy. Se você assistiu Fragmentado, você consegue ver que só no olhar, só na postura, a gente consegue diferenciar as personalidades. E aqui, no momento em que ele tá tentando decifrar o mapa das estrelas, blá blá blá, em que o Mark passa a bola pro Steve, gente, você consegue ver a transição sem ele nem sequer levantar o olhar. Só no jeito... Claro, né? O Mark não tinha noção de nada, e daí o Steve muda e ele começa a solucionar. Mas a transição é incrível. É assim, surreal. E eu quero ver isso ainda mais no Jake, que provavelmente vai vir aí. Que assim, pode ser que a gente já tenha visto mais vislumbres dele. O Jake, normalmente ele aparece de boné, de chapéu. E tem uma cena que o Mark tá de chapéu, mas pode ser que aquele não seja o Mark, seja o Jake. Isso aí é uma especulação. Mas chega num ponto em que ele, beleza, decifrei aqui o mapa, é uma constelação e ela vai levar pra tumba. Só que as estrelas mudam através dos anos, quanto mais através dos séculos. E aí o Concho fala, olha, eu lembro, eu sou o deus da lua, eu consigo voltar ao céu. Só que eu vou precisar da tua ajuda. E assim, ele não volta o céu só pra, digamos, quem tá aqui nessa sala. Ele volta o céu pro planeta inteiro. Então, inclusive, essa cena é muito bonita. Nossa, esse episódio realmente, visualmente, ele foi bem bonito. Ele volta ao céu até a noite em que Ammit foi, no caso, em que as coordenadas
pra tumba de Ammit foram lá colocadas naquele mapinha. E aí conseguem as localizações, a Layla vai lá, consegue, tem todo aquele negócio, pá. E os deuses falam, ó, já chamou atenção demais, a gente vai ter que prendê-lo. E no final do episódio, o Khonshu termina preso, aprisionado, e provavelmente o Mark não vai ter mais acesso ao traje, eu não sei como é que a série vai trazer agora essa questão. E o Arthur aparece lá de bonzinho e fala pro Khonshu, que provavelmente tá ouvindo ele, fala, ó, muito obrigado, você que me ajudou, eu consegui tudo que eu queria e tá tudo bem. No caso assim, não tá tudo bem, né? Não pra o Mark e pra Layla. E é aí que termina o terceiro episódio. Eu realmente tô gostando bastante. Eu acho que são só 3 episódios, mas eu tô gostando da caminhada. Só um ponto aqui pra jogar uma pitada de discórdia. Nas HQs, o Khonshu tem um arco em que ele se conecta com o Mephisto. O filme do Doutor Estranho vem por aí. Pode ser que a gente veja o Mephisto. Honestamente, eu acho que não, tá? Eu acho que toda essa questão do Mephisto foi um surto coletivo. Mas, pode ser, né? O timing bate. O timing em que a série vai acabar bate com o timing do filme. Então pode ser, essa é uma teoria. Eu quero que você comente aqui o que você tá achando dessas séries. Lembrando que semana que vem vai ter vídeo do próximo episódio. Um beijo e até a próxima.